Então, pessoal, continuando aí a falar sobre campo elétrico, né? Finalzinho da nossa aula aí, segunda parte do nosso vídeo. Agora nós vamos falar de um campo elétrico gerado por uma partícula, por uma carga pontiforme, né? Como que a gente calcula esse campo elétrico? Então, assim, o que a gente sabe? Se a gente tem uma partícula com uma carga mais Q positiva, né? Essa partícula forma em todas as direções a partir dela, numa direção divergente, porque ela é uma partícula positiva, linhas de campo elétrico. Linhas de campo elétrico em todas as direções. Tá? Como que eu poderia calcular num ponto P distante dela, aqui, ó, como que eu poderia calcular num ponto P o valor do campo elétrico que está aqui nesse ponto P? Tá? Qual é o valor do campo elétrico que está aqui no ponto P? Tá? Então, a gente, para conseguir calcular o valor desse campo elétrico aqui, né, a gente poderia colocar aqui, ó, uma carga de prova. Eu venho nesse ponto P aqui, ó, coloco uma carga que a gente conhece o valor dela, né? Uma carga Qzinho, por exemplo, tá? Mais Q ou menos Q, tanto faz. E aí a gente, nessa carga aqui, vai aparecer uma força elétrica orientada no mesmo sentido do campo elétrico. Aparece aqui uma força elétrica orientada no mesmo sentido do campo elétrico, porque a carga é positiva, então a gente sabe que a força vai no mesmo sentido. Então, a gente vem aqui, mede essa força é fácil de medir, né? E aí, sabendo o valor dessa força, a gente usaria a equação força que entra, tá? E com isso eu consigo calcular o valor do campo elétrico, tá? Então, o valor do campo elétrico, tá? Uma certa distância aí, é igual a força dividido pela carga, certo? Tranquilo? Agora, se a gente quiser generalizar essa expressão aqui, ó, então, o campo elétrico é a força dividido pela carga. A gente vai obter o valor do campo elétrico. E quando eu não tiver essa carga aqui, né? Quando não tiver essa carga aqui. Pessoal, a gente sabe que se a gente tem essa força aqui, ó, essa carga aqui, que é mais Q, e essa carguinha que é menos Q, a força elétrica, né? A gente pode calcular como sendo K, Qzão, Qzinho, dividido por D quadrado, onde D quadrado é a distância entre essas duas cargas, essa distância aqui, tá? Então, a força é KQQ sobre D quadrado, tá? Se a gente juntar essas duas equações aqui, a equação da força, força é a carga vezes o campo, né? E como a gente sabe também que pela lei de Coulomb a força elétrica é a constante do meio, né? Que no vácuo é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga da primeira partícula, vezes a carga da segunda partícula, tudo isso em módulo, né? Módulo, porque não importa se é positivo ou negativo, a força sempre tem o mesmo valor, a única coisa que muda é a orientação, o sentido, né? Dividido por D quadrado. Essa força é igual a essa força aqui. Então, eu posso igualar essas duas equações. Eu posso falar que força no primeiro caso, a força elétrica lá do primeiro caso, é igual à força elétrica da lei de Coulomb, tá? Porque é a mesma lei. As forças são de natureza elétrica, têm a mesma natureza. Então, posso dizer que a carga vezes o campo elétrico, né? A carga vezes o campo elétrico, que é o valor da força, que é a força que entra, é igual à lei de Coulomb, que é K Qzão vezes Qzinho dividido por D quadrado. Tá? Se eu passar esse Qzinho dividindo aqui, nós vamos obter aqui o campo elétrico formado por uma partícula. Né? Vai ser K
Qzão vezes Qzinho dividido por D quadrado vezes Qzinho que estava lá em cima multiplicando. Então, a gente pode cancelar esse Q com esse Qzinho aqui. E a gente obtém a seguinte expressão geral para o campo elétrico. Tá? Obtém a expressão geral para o campo elétrico a partir de uma carga pontiforme, que o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme é igual a K vezes a carga do local que está gerando o campo elétrico dividido por D quadrado. Tá? É muito parecida com a lei de Coulomb. Então, imagina aqui que a gente tem uma carga, certo? Mais que ela gera campo em todas as direções. Se eu escolher um ponto P aqui, ó, um ponto P, e perguntar quanto vale o campo elétrico nesse ponto P, a gente vai ter que saber o quê? A distância da carga P para o ponto P, certo? O valor da carga Q, e o campo elétrico aqui no ponto P, ele vai ter essa direção aqui, ó, tá? Campo elétrico no ponto P tem essa direção aqui, tá? Aí se tivesse se você escolhesse um outro ponto aqui, ó, um ponto R, um ponto R, tá? Nesse lugar aqui. Quanto vale o campo elétrico aqui? A gente precisa saber quanto vale essa distância aqui, tá? E aí o campo elétrico vai ter essa orientação, né? Tanto no ponto R como no ponto S, vamos pôr a distância D' aqui, né? O campo elétrico no ponto P ou no ponto R, quanto que ele vai valer? Ele vai valer o K, que é uma constante que depende do meio onde essa carga está, vezes o valor da carga dividido pela distância entre a carga e o ponto elevado ao quadrado. Então, quanto maior a distância, menor o campo. Quanto menor a distância, maior o campo. Tranquilo, pessoal? Beleza, né? E agora a gente vem com a parte final aí, que é a condição de vetor campo elétrico resultante nulo. Imagina a seguinte situação, ó. Né? Primeiro vamos relembrar lá de vetores, tá? Vetores. Se eu tenho um corpo, tá aqui um corpo, um bloco. A gente vem aqui e aplica uma força para a direita de 10 Newton e uma força para a esquerda de 10 Newton. O que vai acontecer com a força resultante aqui nesse corpo? A força resultante nesse corpo vai ser 10 para a direita e a outra está no sentido oposto, então vai ser menos 10, vai ser 0. Então, a força resultante nesse caso é 0. Tá? Se por outro lado, a gente pega esse mesmo corpo, aplica uma força de 10 Newton para a direita, aplica outra força de 10 Newton para a direita, 10 Newton para a direita, a força resultante nesse caso, a força resultante será de 10 Newton, mas a gente soma, né, no caso. As duas forças estão se ajudando, 10 mais 10 igual a 20 newtons. Tá? Terceiro caso, se a gente tem o mesmo corpo, a gente aplica nele para a direita 10 newton e aplica nele para cima 10 newton. Como calcula a força resultante? Pessoal, a força resultante nesse caso, quando muda, né, o sentido e a direção são diferentes, a gente faz a regra do paralelogramo. Ó. Junta lá uma reta paralela a essa, uma reta paralela a essa, e a força resultante vai ser do ponto inicial aqui lá no ponto final. Volta, porque está errado. Certo? Essa aqui vai ser a força resultante. E aqui a gente tem o quê? Um triângulo do tipo retângulo, onde esse cateto vale 10 newton, esse cateto vale 10 newton e a nossa hipotenusa é a força resultante. Então, nesse caso, para calcular a resultante, vai ser força resultante ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, né? É o primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado.
Força resultante ao quadrado vai ser 10 vezes 10, 100, mais 10 vezes 10 mais 100. Força resultante ao quadrado vai ser 200. A força resultante vai ser a raiz de 200. E a raiz de 200, se a gente fatorar, né, divide por 2 dá 100, divide por 2 dá 50, divide por 2 dá 25. Não dá para dividir por 3, divide por 5 dá 5, divide por 5 dá 1. Então, é 2 ao quadrado, 5 ao quadrado vezes 2. Então, a raiz de 200 vai ser 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. Tudo que está ao quadrado dá para tirar da raiz. Então, a força resultante ao quadrado vai ser 2 vezes 5 vezes raiz de 2 ficou lá. Então, vai ser 10 raiz de 2. Tá? Newton. Ah, professor, tinha um jeito mais fácil, não tinha? Que toda vez que a gente sabe que a gente tem um quadrado aqui, ó, a gente teria um quadrado de lado 10 e a força resultante seria a diagonal. A diagonal do quadrado é L raiz de 2, né? É o lado vezes a raiz de 2. Isso, 10 vezes a raiz de 2, já sairia direto. Tá bom? Então, lembrando desses conceitos de vetores aí, de soma de vetores, subtração de vetores, tá? A gente vai ter alguns problemas desse tipo aqui, ó. A gente vai ter algumas situações que podem aparecer esse tipo de aplicação, que é a seguinte, né? Então, vamos lá. Que é descobrir o vetor campo elétrico resultante numa certa região, tá? Então, imagina que a gente vem aqui, ó, coloca aqui uma partícula positiva, né? E coloque aqui uma partícula negativa, né? Uma partícula positiva e uma partícula negativa. Então, essa partícula negativa, pessoal, ela forma campo indo nessa direção aqui, ó. Vindo tudo para ela. Todos os campos vêm para ela, tá? Então, se eu pegar um ponto aqui, ó, bem no meio, entre essas duas, né? Vou pegar um ponto bem no meio entre as duas. O campo elétrico gerado por essa partícula negativa, ele vai ser nessa direção aqui, ó. Vamos chamar de E2, tá? Tranquilo? E nessa direção, e nesse ponto aqui, ó, o campo elétrico formado por essa partícula aqui, né? Ele vai nessa direção aqui. E2 também, tá? Nessa direção aqui, se eu pegar um ponto aqui, ó, mesma coisa, pessoal, ele vai apontar lá para aquela partícula lá. Só que ele vai ser menor que esses dois aqui, porque ele está mais distante, né? Está fora de escala aqui, mas ele vai ser menor, tá? Agora vamos pegar o campo formado pela partícula 1, né? Essa partícula 1 aqui. Na verdade, ele sai, né, para todas as direções, porque ele é o campo divergente. Nesse ponto aqui, ó, o campo gerado por essa carga aqui, ele tem essa direção aqui. E1, tá? E para cá, ele tem, nesse ponto aqui, ele está orientado para lá. E1 também. E aqui, nesse ponto aqui, ó, ele também está orientado para lá. E1 também. Olha aí. Então, aqui, ó, a gente tem duas regiões aqui. Região 1, que é entre as cargas elétricas, tá? Região 1 entre as cargas elétricas. E região 2, que é nas laterais das cargas elétricas. Tá? Região 1 e região 2. Tá? Observe que na região 1, o campo elétrico resultante da partícula 1, da partícula positiva, vai para a direita. E o campo elétrico oriundo da carga negativa vai para a direita também, porque vai no sentido dela. Então, aqui eu tenho, ó, dois campos
tá? Que estão se somando, estão indo na mesma direção, igual aquele caso dos blocos lá. Então, nesse caso aqui, o campo elétrico resultante é campo elétrico da partícula 1 mais o campo elétrico da partícula 2. Fechou? Tá? Como calcula o campo elétrico da partícula 1? Você pega a partícula 1, o campo elétrico da partícula 1 é o K vezes a carga do primeiro, vezes a distância do E1 até aqui. Distância 1 até aqui, vezes esse D. E o campo da partícula 2? O campo da partícula 2 é o K vezes o valor da carga 2 dividido pela distância dela até esse ponto aqui. Não sei quanto que é, vou falar que é D também, tá? Que ele está bem no meio. Então, aqui a gente vai ter uma soma dos dois campos e aí vai achar o resultado, tá? Agora aqui, ó, na região 2, tanto do lado esquerdo como do lado direito, o que acontece? Você vai ter aqui uma subtração de campos. O campo resultante é o campo E1 menos o campo E2, tá? Por quê? Porque eles são orientados em sentidos opostos. Então, aqui nós vamos fazer uma subtração do E1 menos o E2. E aqui também, E1 menos E2. Então, o campo resultante desse lado é igual a E1 menos E2. Tá? Ou seja, na região 2, nós teremos em algum ponto aqui uma região, um lugar onde o campo elétrico 1 vai ser igual ao campo elétrico 2, e aí um número igual ao outro subtraindo, né? Dois números iguais, a gente vai ter um campo resultante zero, tá? Um campo nulo, ou seja, um lugar que o campo vai se anular. Ou seja, quando tem cargas de sinais opostos próximas, entre elas o campo vai sempre se somar, tá? E ao lado delas, ou do lado direito ou ao lado esquerdo, nós vamos ter um ponto onde o campo vai se anular, ou seja, onde o campo E1 é igual ao campo E2, então o campo resultante vai ser zero, tá? Beleza. E quando a gente tem duas cargas iguais, duas cargas positivas ou duas cargas negativas? Vou pegar duas cargas positivas. É a mesma coisa, duas positivas ou duas negativas, tá? Vamos pegar um ponto aqui entre elas, né? Região 1, vamos chamar aqui a região 1, e vamos chamar essa região aqui de 2 e essa região aqui de 2 também. Vamos ver o que acontece com as linhas de campo aqui. Essa partícula gera uma linha para lá, gera uma linha para cá, gera uma linha para cá, gera uma linha para cá. Então, nesse ponto aqui, essa partícula 1 vai formar um campo elétrico que vai naquela direção, E1, tá? Nesse ponto aqui, essa partícula forma um campo que vai naquela direção, obedece esse campo aqui. E a partícula 2? Ela forma campo em todas as direções, nessa direção, para cima, para lá, para cá, tá? Então, nesse ponto aqui, nesse ponto P aqui, essa partícula vai formar um campo para lá, tá? Porque ele vai se orientar de acordo com essa linha de campo aqui, E2. Ou seja, olha aqui, na região 1 agora, a gente vai ter um campo apontado para um lado e um campo apontado para o sentido contrário. Então, vai ser E1 menos E2. Então, em algum lugar dessa região aqui, nós teremos um campo menor aqui, tá? Um campo zero, um campo nulo. Por quê? O valor E1, quando for igual a E2, esse campo resultante será nulo. E nesse ponto aqui, ó, nessa região aqui, ó, imagina nesse ponto aqui, ó. A partícula 1 faz um campo para a direita, E1. E a partícula 2, olha o campo da partícula 2, vai para a direita também. Então, nesse ponto, o campo elétrico também vai para a direita. Então, a gente vai ter uma soma dos dois aqui, eles não vão se anular. Então, o vetor resultante desse lado é E1 mais campo elétrico da partícula 2. E desse lado aqui, essa partícula, nesse ponto aqui, ó, ela forma um campo elétrico para a esquerda, E1. E a partícula 2 lá, também, ó, o campo dela vai para a esquerda. Então, nesse ponto aqui, a partícula 2 faz um campo indo para a esquerda. Então, o campo resultante é igual a E1 mais E2. Eles não vão se anular em lugar nenhum aqui, tá? Só vão se anular no meio.
E se fosse negativo, né, pessoal, seria a mesma coisa, tá? Então, negativo, eu vou desenhar o negativo aqui embaixo, ó, que é bem rapidinho. Partículas negativas, formam um campo que vai na sua direção, Então, essa partícula, o campo dela vem na direção dela, 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 na direção dela. Se a gente pegar a região 1, escolher um ponto aqui no meio, né? Campo elétrico formado nesse ponto por essa partícula aqui, ele vai na direção dela, E1. E o campo elétrico formado por essa partícula vai na direção dela, E2. Em algum lugar desse meio aqui, dessa região 1, nós vamos ter um ponto em que E1 é igual a E2. E se E1 for igual a E2, o campo elétrico aqui nessa região vai ser nulo. O campo elétrico resultante será zero, nulo. E nesse ponto aqui, ó, à direita do sistema, aí, o campo elétrico gerado por essa carga aqui, ele vai na direção dela. Não importa que está longe, mas ele vai ser menor. E o campo gerado por essa vai na direção dela. Então, aqui a gente vai ter soma de vetores. E aqui desse lado, a mesma coisa. O campo gerado por essa partícula aqui, pela partícula 2, vai para a direita. E o campo gerado pela partícula 1 também vai para a direita. Então, eu tenho dois campos que vão se somar. Tá bom? Tá, vamos ver aqui então. Vou apagar isso aqui só para a gente discutir como que a gente vai resolver esse negócio. Então é o seguinte, onde que o campo vai ser nulo? Muitas vezes vão aparecer exercícios para calcular o campo resultante e vão aparecer exercícios para calcular onde o campo é nulo, tá? Deixa eu ver se tem primeiro um que mostra o campo resultante. Depois a gente vem para o campo elétrico nulo. Vai dar tudo aqui. Só para a gente dar as manhas aí para vocês, pessoal. Então é o seguinte. Tem um jeito difícil de fazer e um jeito que é muito fácil. Tá? Então, vamos lá ver quais são essas maneiras aí de resolver esse tipo de problema para calcular campo elétrico quando ele é nulo, tá? Deixa eu ver aqui, são colocados, tal, ele quer saber cálculo de distância em metros. Deixa eu ver, a figura a seguir, aqui, isso aqui é um exercício bom, ó, volta lá. A figura a seguir mostra duas cargas pontuais, Q1 e Q2. Elas estão fixas nas suas posições a uma distância de 1 metro entre si. Então aqui, ó, a distância entre essas duas aqui é de 1 metro, tá? No ponto P, que está a uma distância de meio metro da carga 2, então o ponto P está a uma distância de meio metro da carga 2, né? O campo elétrico é nulo. Então, nesse ponto aqui, o campo elétrico é nulo. Ou seja, nesse ponto aqui, para ele anular, é porque existe um vetor para a direita e um vetor para a esquerda que tem o mesmo valor, certo? Um vetor para a direita e um vetor para a esquerda que tem o mesmo valor. Vamos lá ver, então. Sendo Q2, que é Q2 aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 7, Q2, 1 vezes 10 a menos 7, coulomb, né, a carga, o valor da carga Q1 em coulomb ele quer saber o valor da carga Q1, deu o valor da carga Q2 e está falando que nesse ponto aqui os campos se anulam, tá? Vamos pensar aqui como que é essa questão, né, pessoal? É o seguinte, ó, essa carga é positiva, então o campo dela é para a direita, o campo dela vai para cima, o campo dela vai para a esquerda, o campo dela vai para baixo, saindo dela em todas as direções. Então, o campo formado por essa carga Q2 no ponto P é um vetor que vai para a direita aqui, ó, que nós vamos chamar de E2. Tá? E2.
É o vetor formado pela carga Q2 no ponto P, tá? O vetor E2. Se ele está falando que o campo elétrico resultante no ponto P é nulo, quer dizer que existe um outro vetor campo elétrico apontado para a esquerda. Existe um outro vetor campo elétrico apontado para a esquerda, que é o vetor campo elétrico gerado pela carga 1 lá, E1, que tem o mesmo valor de E2 nesse ponto. Tá? Tem o mesmo valor de E2 nesse ponto, e aponta para lá. Se o vetor campo elétrico aponta para lá, quer dizer que ele está apontando para cá, quer dizer que essa partícula aqui é negativa, ou seja, o campo elétrico aponta para ela, todos os campos elétricos apontam para ela. Tá? Quer dizer que a carga Q1 é negativa. Lembra? Quando nós temos cargas de sinais diferentes, o campo se anula ou é sempre na região 2, que é ou aqui ou aqui. Aqui no meio eles não se anulam, eles vão se somar, tá vendo? Para a esquerda e para a esquerda, eles se somam aqui. Então, o campo elétrico é nulo à direita, quer dizer que essa partícula é negativa. Então, ó, já daria para descartar a letra B e já daria para descartar a letra C, tá? E eu vou contar mais uma coisa para vocês, né? O campo elétrico, ele se anula, né? Ele fica nulo mais próximo da partícula que tem a menor carga. Porque pensa comigo aqui, ó. Pensa comigo no seguinte, ó. Essa partícula forma um campo elétrico, certo? A distância dela é meio metro, tá? Para essa partícula que está a 1,5 metro, ou seja, 3 vezes mais distância, 3 vezes mais distante, formar um vetor campo elétrico que tem o mesmo valor dessa aqui, a carga dessa partícula Q1 tem que ser muito maior que a carga da partícula Q2, certo? Então, primeira coisa, o que a gente faz? A gente acha o campo elétrico da carga 2. Então, a gente acha o campo elétrico gerado pela carga 2. Como acha o campo elétrico gerado pela carga 2? O campo elétrico gerado pela carga 2 vai ser K vezes Q2 dividido por D quadrado, certo? K, Q2 por D quadrado. Professor, mas ele não deu o K, não tem problema. Vamos fazer sem o K, né? Vamos usar o K, deixar o K de letra aí, tá? O campo gerado na carga Q2 é K, que eu não sei quanto é, né? Q2, que o Q vale 1 vezes 10 a menos 7, 1 vezes 10 a menos 7, dividido por D quadrado, que a distância do ponto 2, da carga 2 até o ponto P é meio. Então, meio elevado ao quadrado, tá? Então, o campo elétrico formado pela carga 2 vai ser 1 vezes 10 a menos 7 vezes K, dividido por meio ao quadrado é 0,25, tá? Dividir por 0,25, pessoal, dividir por 0,25 é a mesma coisa que multiplicar por 4, correto? Dividir por 0,25 é a mesma coisa que multiplicar por 4, então o campo elétrico formado pela carga 2 do ponto P vai ser 4 vezes 10 a menos 7 K, Newton por Coulomb, tá? Beleza? Então tá. O que a gente sabe, então? A gente sabe que para o campo ser nulo aqui no ponto P, esses vetores aqui tem que ter o mesmo valor, tá? Só que um tem que valer 4 vezes 10 a menos 7 para lá, Newton por Coulomb, K, né? E o outro tem que valer 4 vezes 10 a menos 7 para cá, porque se os campos forem iguais, eles se anulam. Então, campo 1 tem que ser igual ao campo 2. Então, se a condição para aquele campo elétrico resultante lá seja nulo, é de que o campo elétrico 1 tem que ser igual ao campo elétrico da partícula 2, tá? Nesse ponto P. O campo elétrico da partícula 2 a gente já sabe, né? Então, o campo elétrico da partícula 2, desculpe, campo elétrico da partícula 1, gerado pela partícula 1 no ponto
P tem que ser igual ao campo elétrico gerado pela partícula 2 no ponto P. E esse aqui a gente sabe. E o campo elétrico gerado pela partícula 1, quem é? É K vezes carga 1 dividido pela distância ao quadrado. E o campo gerado pela partícula 2 lá no ponto P, já descobrimos que é 4 vezes 10 a menos 7K, certo? Então, vamos substituir os valores aí, ó. Então, vamos lá. K com K, a gente já viu que vai dar para cortar. Então, ó, K de um lado, K do outro, certo? Porque aí a gente passaria esse K dividindo aqui, ele já cortaria. Então, eu pego esse D quadrado e passo ele multiplicando lá em cima. Vai ficar aqui, carga 1 é igual a 4 vezes 10 a menos 7 vezes a distância ao quadrado. E a distância ao quadrado agora é 1,5 m, certo? É 1,5. Então, a carga 1 vai ser 4 vezes 10 a menos 7 vezes a distância ao quadrado, que é 1,5 elevado ao quadrado. Só 1,5 ao quadrado eu não sei, mas 15 vezes 15 é 225. Se 15 vezes 15 é 225, então 1,5 vezes 1,5 é 2,25. Então, a carga 1 vai ser igual a 4 vezes 2,25 vezes 10 a menos 7, certo? Então, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 0,25 dá 1, 8 mais 1 vai dar 9 vezes 10 a menos 7 Newton por Coulomb. Só que, olha lá, tem a resposta 9, pessoal. Só que a gente sabe que não pode ser 9, porque se essa carga fosse 9 positivo, o ponto onde o campo elétrico seria nulo seria aqui, ó, seria no meio, tá? Certo? No meio não, seria nessa região 1 aqui. Como o campo elétrico foi no lado de lá, a gente sabe que ela é negativa, então presta atenção aí na questão dos sinais, tá? Então, menos 9 vezes 10 a menos 7, que está ilustrado na letra A. Olha que interessante, pessoal. Olha lá. Quase que dá para a gente saber a resposta sem fazer a conta, né? Porque, veja bem, vamos pensar pela lógica aqui. Essa distância aqui é meio metro, tá? Então, o campo gerado por essa carga aqui, que vale 1, vale 4, certo? O campo gerado por essa carga que vale 1, vale 4, alguma coisa, né? Então, essa carga vale 1 e o campo gerado vale 4 vezes K, 4 vezes K. Então, a carga que vale 1 Coulomb, 1 vezes 10 a menos 7 Coulomb, está uma distância de meio metro. Se a gente tem um vetor aqui, campo elétrico, que tem o mesmo valor desse aqui, e essa carga está 3 vezes mais longe, tá? 3 vezes mais longe, quer dizer que ela é 9 vezes mais carregada, que ela tem carga 9 vezes maior. Então, era só multiplicar isso aqui vezes 9 e a gente já acharia lá, tá? Entenderam qual que é a lógica disso aí, então? Então, é o seguinte, ó. Vou pegar esse problema aqui, ó. Duas cargas pontuais, ó, Q1 igual a 3 microcoulomb e Q2 igual a 6, são positivas as cargas, certo? Positivas, tá? As duas são positivas. São colocadas a uma distância de 1 metro entre si. Então, a distância entre elas é de 1 metro. Beleza. Calcule a distância em metros entre a carga 1, essa aqui, é a posição situada entre as cargas onde o campo elétrico é nulo. Então, ele já está falando que o campo elétrico é nulo aqui no meio. Obviamente que a gente já sabe, né, que é no meio. Por quê? Porque o campo elétrico é nulo quando as cargas têm o mesmo sinal na região 1 aqui entre elas. Tá? Porque ó, essa carga azul forma um campo elétrico para lá. Deixa eu mudar o vetor aqui, a cor dele. Deixa eu mudar a cor dele aqui. Não dá para apagar isso aqui, não? Ah, tá bom, vai. Então, ó, o campo elétrico,
elétrico, a carga 2 forma um campo elétrico para a esquerda, que é o campo elétrico azul, 2, né? A carga 1, que é a vermelhinha aí, forma um campo elétrico para a direita, tá? Quando E1 igual a E2, o campo elétrico é nulo, tá? Vamos descobrir aí onde que é esse ponto aí, né? Onde que é o ponto? Ele está 0,3 da carga 1, 0,4, 0,5, 0,6. Tem uma outra coisa, ó, a carga 1 vale 3 microcoulomb. A carga dela vale 3 microcoulomb e a carga 2 vale 6 microcoulomb. O campo elétrico vai ser nulo, pessoal, mais próximo da carga de menor valor. Mais próximo da carga de menor valor. Então, ele não vai ser no meio, ele não vai ser a 0,6, ele não vai ser a 2,4. Tá? Isso aqui já dá para saber de cara. Né? Então, o que acontece? Né? Esse valor aqui, ó, é 1 metro. Essa distância aqui, ó, nós vamos chamar de X, ou D, né? Vamos chamar de D. Chamar de X, né? Chamar de X, tá? E essa distância aqui, ó, essa distância toda aqui é 1, não é isso? Toda essa distância é 1. Essa outra distância aqui, ó, nós podemos chamar de 1 menos x, correto? 1 menos x. Tá? Por quê? Porque esse aqui é x e aqui é 1 metro, essa aqui nós vamos chamar de 1 menos x, porque imagina que se essa aqui fosse 30 centímetros, por exemplo, tá? 0,3. Essa aqui seria 1 menos 0,3. 1 metro menos 0,3, que daria 0,7 metros. Tá bom? Concorda aí comigo? Tá, vamos pensar em termos de carga agora, pessoal. Essa aqui tem metade do valor dessa, né? Se ela tem a metade do valor, né, a distância varia, o campo elétrico varia com a distância ao quadrado. Será que já daria para a gente saber aí mais ou menos se é 0,3 ou se é 0,4? 0,5 a gente sabe que não é, porque 0,5 só seria, o campo elétrico só seria resultante aqui, 0 bem no meio, se as duas cargas fossem iguais. 0,6 não é, porque o campo fica negativo mais próximo da menor. Ou é 0,3 ou é 0,4. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente sabe que o valor do campo 1 é igual ao valor do campo 2, onde o ponto é 0. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o valor do E1 e vai calcular o valor do E2. Tá? Então, o valor do E1, pessoal, o campo elétrico gerado pela carga 1, é o K vezes o valor da carga 1 dividido pela distância ao quadrado entre ela e o ponto aqui, que a gente sabe onde o campo vai ser 0. Vamos chamar de x quadrado. Tá? E o campo elétrico gerado pela carga 2 é K vezes Q2, dividido pela distância entre ela e o ponto que a gente quer lá ao quadrado, que é 1 menos x elevado ao quadrado. Para o campo elétrico ser nulo, o vetor 1 tem que ser igual ao vetor 2. Então, esses dois aqui têm que ser iguais para o campo elétrico ser nulo. Então, eu vou igualar essas duas aí, ó. K Q1 sobre x quadrado é igual a K Q2 sobre 1 menos x elevado ao quadrado. 1 menos x elevado ao quadrado. Certo? Dá para cortar alguma coisa aí? Dá para cortar os K's, né? Ó. K de um lado com K do outro já corta. Então, cancelamos os dois K's, né? E aí a gente vai substituir os valores. Ó. Q1 vale 3 vezes 10 a menos 6, dividido por x quadrado, que é igual a Q2, 6 vezes 10 a menos 6, dividido por 1 menos x elevado ao quadrado, que é a distância ao quadrado, essa distância aqui, ó, tá? Dá para cortar mais alguma coisa aí? Dá para cancelar. Ó. Esse 10 a menos 6 com esse 10 a menos 6, tá? E se eu passar esse 6 para cá, pessoal, se eu passasse esse 6 para cá, ou passar o 3 para cá, ficaria 6 dividido por 3, tá?
Então, eu consigo ainda aqui simplificar, dividir a equação dos dois lados por 3. Ó. Divide aqui por 3, divide aqui por 3. A gente vai obter isso aqui, ó. Então, dividindo esse lado por 3, vai ficar 1 dividido por x². E dividindo isso aqui por 3, vai ficar 2 dividido por 1 menos x². 1 menos x, tudo isso elevado ao quadrado. Peraí. É tudo elevado ao quadrado. Tá? Só que tem várias formas de resolver. Ó. Poderia abrir isso aqui, fazer o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Multiplica cruzado, a gente vai ter uma equação do segundo grau. Vai ter que resolver por Bhaskara. Mas tem um jeito melhor de resolver aqui, que é o seguinte. Ó, multiplica cruzado aqui. Né? Vamos ter lá que 2x² é igual a 1 vezes 1 menos x, tudo isso elevado ao quadrado. Passa esse 2 dividindo aqui, certo? Passa esse 2 dividindo aqui, vai ficar aqui x elevado ao quadrado é igual a 1 menos x² dividido por 2, certo? E agora o que a gente faz? X tira a raiz quadrada de 1 menos x elevado ao quadrado dividido por 2. Tá? Tudo isso aqui que está elevado ao quadrado eu posso tirar da raiz, correto? Então, tira da raiz lá, vai ficar assim, ó, aqui. X é igual a 1 menos x dividido por raiz de 2. Tá? Se a gente multiplicar cruzado novamente, nós vamos obter que x raiz de 2 é igual a 1 menos x, certo? X raiz de 2 é igual a 1 menos x. Se eu trazer o x para cá, vai ficar... se eu trouxer o x para cá, vai ficar assim. X mais raiz de 2x é igual a 1, correto? X mais raiz de 2x é igual a 1. Eu não sei se o vestibular lá deu, mas a gente vai usar uma aproximação aqui, que a raiz de 2 é igual a 1,4, certo? Então, ficaria aqui que x mais 1,4x é igual a 1. Aqui daria 2,4x é igual a 1. X é 1 dividido por 2,4. X vai ser aproximadamente 0,41 metros. Então, x, 0,41 metros, a gente assinalaria a letra B. Exercício bem difícil aí, pessoal. Para finalizar, fazer um do nosso livro didático, tá? Que é parecido com esse aqui, só que esse aqui tem um jeito muito mais fácil de fazer, tá? Tem um jeito muito mais simples de fazer, que é o seguinte, que é utilizando o conceito de raiz quadrada do número do valor da carga, raiz quadrada do valor da carga, tá? Olha aqui, ó. Duas cargas elétricas pontiformes de valor mais 4 e menos. Então, é uma carga positiva e uma carga negativa. Estão fixas sobre o eixo X nas posições indicadas a seguir. Tá? Sobre esse eixo, a posição na qual o campo elétrico é nulo é indicada pela letra... Ele quer saber, ó, se no ponto A que o campo elétrico nulo, se no ponto B, se no ponto C, se no ponto D ou se no ponto E. Só, as cargas são de sinais opostos. Então, vamos lá. Pega aqui a carga de mais 4Q, aqui no ponto 0. Ó. Lá no ponto 0, vou desenhar aqui de novo, ó, o ponto 0, só para a gente fazer um esboço aqui. Ó. A carga gerada por essa carga mais 4P, o campo elétrico vai nessa direção, vai nessa direção, vai nessa direção, mas não importa para cima e para baixo, só importa para a gente na horizontal. Tá? E o campo formado pela carga menos Q, né, nesse ponto aqui, ó, ele vem nessa direção, vem nessa direção, vem nessa direção,
vem nessa direção. Então, na região 1, aqui, ó, nessa região 1, o campo formado por essa carga positiva vai para a direita. O campo formado por essa carga negativa vai para a direita também. Então, aqui eles vão se somar. Então, a letra C e a letra D já está descartado. Então, não pode ser letra C, não pode ser letra D. Então, pode ser a letra B ou a letra E. Olha que interessante, pessoal. Por quê? Vou desenhar de novo aqui. Campo formado por essa carga nessa direção aqui, ó, vai para lá. E o campo formado por essa carga vem para cá. Então, o ponto E é um ponto possível que o campo seja nulo. E o ponto B? Ó, o campo formado pela carga positiva vai para lá, vai para a esquerda, aqui no ponto B. E pela carga negativa, vem para a direita, no sentido da carga menos Q. Então, aqui é um ponto possível. Aqui, carga positiva vai para lá, o campo elétrico, carga negativa vai para cá. Então, pode ser o ponto A, o ponto B ou o ponto E. Só que tem aquela manha, né, pessoal? Aquela velha manha lá que é a seguinte, ó. O campo elétrico se anula mais próximo da carga de menor valor. O campo elétrico se anula mais próximo da carga de menor valor. Então, ele vai se anular mais próximo da carga menos Q, que é o ponto E. Aí já teria matado a questão, tá? Mas supondo que a gente, né, se esqueça disso, o que a gente vai fazer para resolver, tá? Então é o seguinte, a gente já sabe que o campo elétrico ele vai se anular desse lado aqui, ó. Tá? Ele vai se anular desse lado aqui. Tá? Porque ele se anula, como as cargas são de valores contrários, valor uma positivo, outro negativo, o campo elétrico vai se anular ou desse lado, mas ele se anula mais próximo da carga de menor valor, então é desse lado aqui. Então a gente vai falar que essa carga aqui, ó, de menor valor, está a uma distância x desse campo aqui, desse ponto. Contrário, né? Vamos falar que ela está a uma distância, essa carga aqui está a uma distância x, tá? Que a gente sabe aqui, né? Que é de quantos metros? 2 metros, tá? E essa aqui está a uma distância de 1 metro, tá? O que a gente faz? A gente tira a raiz quadrada desse valor aqui, tira a raiz quadrada de 4, né? E aí tira a raiz quadrada de menos 1, tá? Tira a raiz quadrada de 1, que na verdade nem precisa usar o menos. Raiz quadrada é 2x, e a raiz quadrada de 1, então vamos lá, de novo, ó. A gente vem e tira a raiz quadrada dessa carga aqui, raiz quadrada de 4, e multiplica por x. Tira a raiz quadrada dessa aqui em módulo e multiplica por x também. Raiz quadrada de 4 vezes x dá 2x. Raiz quadrada de 1 vezes x dá 1x. Então, significa o quê? Que essa carga aqui, que esse ponto aqui, está 2 vezes a distância do ponto que se anula do que essa carga aqui, que está a 1 vez o ponto. Ou seja, como x vale 1 metro, essa aqui está a 1 metro e essa aqui está a 2 metros, o dobro da distância, porque ela tem 4 vezes mais carga. Tá? Então, o ponto é o ponto E, correto? Tranquilidade, pessoal? Ah, e professor, se eu quiser fazer a conta, como faz a conta? Então é o seguinte, a gente já sabe que a carga vai se anular aqui. Então essa carga, esse campo aqui, essa carga vai gerar um campo para lá, é a carga campo 2. Essa carga vai gerar um campo para cá, que é o campo 1, certo? Então a gente vai falar que o campo 1 é igual ao campo 2, campo 1 é igual ao campo 2, certo? Então a gente vai falar que é Q1 vezes sobre D quadrado, que é igual a Q2 sobre D quadrado. Então, o que a gente vai ter lá? Corta o K, né? K com K cancela. A carga lá dá mais 4Q, dividido pela distância ao quadrado, que é 4,
que é igual a mais 4, que é menos que, né? Que fica em módulo, dividido pela distância ao quadrado, que é 1. Quando a gente cortar as cargas aqui, ó, corta essa carga com carga, 4 dividido por 4 dá 1, que é igual a 1, 1 é igual a 1, ou seja, nesse mesmo ponto aqui, o campo elétrico tem o mesmo valor, tá bom? Acho que eu coloquei por cima aqui, né? Então, pessoal, imagina aqui que a gente tem aqui, ó, uma carga num ponto que vale 9 coulomb e a outra que vale 4, tá? 9 e 4. Tudo positivo, tá? Qual é o lugar onde o campo elétrico vai se anular, tá? Certo? Imagina que aqui, ó, a gente tem uma distância D entre essas duas cargas, o campo elétrico vai se anular, como as duas são positivas, vai se anular aqui, ó, no meio delas, entre elas, mas mais próximo da carga de menor valor, tá? Imagina que a distância entre elas aqui seja de, deixa eu ver, 9 com 4, vamos pegar aqui uma distância de 1 metro, vai? Tá? Então, essa carga aqui, ó, o que a gente faz para descobrir essa distância? A gente chama essa distância aqui de x, tá? E aí a gente tira a raiz quadrada lá, vai ficar raiz quadrada de 9 vezes x, que dá 3x, tá? E aqui, raiz quadrada de 4 vezes x, que dá 2x. Ou seja, essa carga aqui vai ficar uma distância 3x do ponto onde vai se anular, e essa carga vai ficar uma distância 2x. Ou seja, 5x vai ser igual à distância lá de 1 metro, cada x vai valer 1 dividido por 5, que vai dar 0,2 metros. Ou seja, essa carga aqui, essa distância vai ser 60 centímetros e essa distância vai ser 40 centímetros. Entenderam? É isso aí. Finalizamos, pessoal. Grande abraço aí. Com isso aqui, a gente consegue resolver a letra B da questão 2 da nossa atividade. Um abraço aí, tudo de bom.